Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas Madres Superioras, queridos irmãos priores, superiores deste mosteiro, e hoje de modo especial o irmão Luiz Maria, pelo seu onomástico, eu saúdo com muito carinho, saudando também toda esta comunidade que celebra o seu amigo do céu, mas também o baluarte desta comunidade. O primeiro grande chamado de Deus para todos nós foi a vida. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou com um propósito bem definido. Este propósito bem definido que Deus nos chamou quando nos chamou à vida foi exatamente para aquilo que é a nossa segunda vocação, a santidade. Deus nos chamou à vida para nos fazer felizes, para fazer um caminho com Ele. E este caminho exige de nós sacrifício e renúncia. Exige de nós também uma passagem pela cruz. Nisto consiste a santidade. Jesus, quando como que vai embora, se despedindo dos seus no Evangelho, Ele consola os seus dizendo que permanecerá para sempre com eles. Permanecerá para sempre com todos nós. Jesus sobe para o Pai, volta depois de cumprir a sua missão, depois de exercer o seu ministério neste mundo, e ainda continuando depois da ressurreição, ensinando muitas coisas no período de 40 dias. Ele consola os seus, mas os envia para que continuem o seu mesmo projeto de vida, para que continuem o seu mesmo projeto de salvação. E aí eles são enviados para fazer outros discípulos em nome dele, em nome de um Deus que é comunidade, que é trindade. Ele nos envia também para atrairmos, não pela persuasão e pela nossa capacidade e inteligência, ou pela nossa pregação, mas Ele nos envia para atrair outros pelo testemunho, pela força do Espírito. Porque é o Espírito quem vai nos convencer que a nossa felicidade consiste em estar no Senhor. Na primeira leitura nós vamos ver como continuidade do Evangelho, mesmo sendo autores diferentes, mas nós vamos perceber que os apóstolos estão encantados com a subida de Jesus aos céus. Estão como que atordoados, ainda embriagados pelo Espírito. Estão ali olhando para Jesus subir. E os anjos aparecem dizendo, perguntando por que ainda eles continuam ali, contemplando aquela maravilhosa visão. Os anjos os envia para que continuem esta mesma missão de Jesus, porque a evangelização tem pressa. Homens da Galileia, por que ficais aqui olhando para o céu? Corram,
Vão, se avestem, porque a evangelização precisa rapidamente ser efetivada no mundo. Não fiquem aqui como que abestados, olhando para o céu, mas corram, continuem o projeto do Senhor, porque o mundo precisa de salvação. E esta salvação passa por todos nós. Deus que conta com a nossa fraqueza. Deus que conta com cada um de nós. Para que, onde quer que nós estejamos, nós efetivemos, através de nós e do nosso testemunho, esta salvação na vida dos outros. Mas esta salvação e este testemunho passam muitas vezes por aquilo que o mundo considera idiota, por aquilo que o mundo considera loucura, por aquilo que o mundo considera ilógico. Porque a lógica de Deus nunca vai comungar com a lógica humana. Não é pela nossa capacidade, pela nossa força de pregação, não é pelo nosso entusiasmo humano que nós vamos testemunhar o Evangelho, mas pela força do Espírito que está em nós, dado pelo próprio Senhor, para que nós continuemos o seu projeto. Ele que sobe, mas que não nos deixa sozinhos, abandonados à deriva, mas que nos dá o seu Espírito com a sua força, com a sua perspicácia, com a sua graça. A palavra força, no grego, dínamos, que é vem exatamente de dínamo, aquele instrumento que transforma energia mecânica em energia elétrica. Deus nos dá a sua força no Espírito, para que nós geremos novos Cristos no mundo, pela força da sua palavra e do testemunho. Nós somos cooperadores do Espírito Santo. O Espírito Santo não age no mundo sozinho, mas também não precisa de nós, mas ele se faz precisar de nós. Ele quer precisar de nós. Por isso que quando nós vemos numa máquina gerando energia, essa máquina precisa ser ligada pelo homem. Para transformar energia mecânica em energia elétrica, para gerar energia numa termoelétrica, por exemplo, o homem precisa ir lá e cooperar, para que aquela energia seja gerada e atinja a todos nós, chegando a luz, chegando a energia. E aí Deus precisa da ação humana para gerar no mundo a sua salvação. Ele quer precisar de nós. É na força do Espírito e cooperando com Ele que nós seremos capazes de testemunhar a sua palavra e o seu Evangelho, mesmo na nossa fraqueza, mesmo diante da dor, mesmo no sofrimento do corpo. É ali que o mundo considera loucos aqueles que, mesmo diante do sofrimento e da dor, da fragilidade e do limite humano, aqueles têm a coragem de bradar glórias a Deus, têm coragem de levantar um hino de louvor. É diante da fúria do mundo e da perseguição dos inimigos que aqueles que estão consolados no Espírito e caminham pela força da cruz, que podem perdoar. É diante das ofensas que os que estão no Espírito, sob a força de Deus e pelo testemunho da cruz, que podem dar a outra face. É diante das humilhações do mundo que aqueles que estão na força do Espírito e orientados pela força da cruz do Senhor, que podem dar a outra face para dizer: eis-me aqui, eu estou a serviço, eu vim em nome do Senhor.
São Luís Maria entendeu perfeitamente esse processo. O seu projeto de vida não era um projeto humano, mas era um projeto de Deus. Ele tinha a obrigação, como servo inútil que era, de continuar este mesmo mandato do Senhor na sua vida, no seu lugarejo, onde ele tinha nascido. Mas como a força do Espírito atua e age em nós, precisando também, se fazendo precisar da nossa força e da nossa capacidade, não meramente humana, mas da nossa disponibilidade, São Luís fora educado num lar católico cristão. O segundo filho de 18 irmãos, ele pôde se alimentar da palavra de Deus e beber da fonte da fé cristã, através do testemunho da própria família, do testemunho dos pais. Santa Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá, dizia que se nós queremos mudar o mundo, vamos para casa e comecemos a amar a nossa família, porque lá nós vamos começar a mudar o mundo. Foi exatamente essa força do Espírito na fragilidade humana, na vida de São Luís, que emergiu a força do Altíssimo para mudar a face do mundo. São Luís compreendeu aos poucos, sob a orientação e a educação jesuíta, mas sobretudo sob a educação e a tutela dos pais, que o projeto de Deus para a sua vida não se limitava somente ao âmbito familiar, mas precisava, sobretudo, atingir outros corações. Ele entendeu e compreendeu que a evangelização precisava urgentemente da sua cooperação. E aí, com grande entusiasmo, com a força do Espírito que habitava nele, ele foi encorajado a viver uma vida de entrega sem reservas, na vida ministerial, na vida sacerdotal, podendo assim atingir outros corações, pela força da pregação que vinha do Espírito, e não pela sua simples capacidade intelectual. São Luís entendeu exatamente que a força do Evangelho não estava nele, mas vinha do alto sobre ele, para que pudesse atingir os corações mais sofridos, atingir aquelas pessoas que ninguém queria tocar, os leprosos, os arruinados, os pobres da sociedade. Ali está a força do Evangelho e ali está a contradição que o mundo encontra. Porque para o mundo, ser bem visto pelo mundo e ser bem-sucedido é ter uma vida de sucesso, é ter uma vida de fama, é ter uma vida cheia de prazeres. Aqueles que sabem renunciar a tudo isso em prol de algo maior, compreenderam o sentido da cruz. São os verdadeiros sábios diante de Deus e os loucos para os homens. São Luís, desejando evangelizar o mundo e desejando sair da França, não tendo a afirmação ou apoio do bispo, vai pedir ao Papa. Mas em obediência, sendo negado o seu pedido, ele retorna para, no seu lugar, dar o seu testemunho pela pregação da palavra. Lá ele era mais útil ao Espírito Santo. Lá ele foi mais útil a Deus. Porque ele defendeu a ortodoxia da fé católica contra a heresia dos jansenistas, que era um movimento religioso do século 17, 18, puritano. Era um movimento que exaltava tanto o sagrado, a Eucaristia e a penitência, que era inatingível para qualquer ser humano. Precisava ser quase que um anjo para poder comungar, para poder receber o perdão de Deus. Os jansenistas, uma heresia desse tempo,
é combatida por São Luís, que entende que o Evangelho passa quando nós tocamos no corpo do outro, mas quando nós nos alimentamos do Senhor, que vem em socorro à nossa fraqueza, que vem em auxílio à nossa debilidade. É no Senhor que nós encontramos a força. É no Senhor que nós renovamos as nossas forças no Espírito, porque é o mesmo Espírito que santifica as oferendas. E aí ele, com grande audácia, com grande fervor no Espírito, ele defende a fé católica, levando os sacramentos a todos aqueles que precisavam do auxílio de Deus. E com grande entusiasmo, pela força e inspiração do Espírito, escreve uma das maiores obras da espiritualidade cristã dos últimos tempos. O Tratado à Devoção à Verdadeira, o Tratado à Devoção a Maria Santíssima, que é um clássico da espiritualidade que renova a nossa devoção à Nossa Senhora e que nos faz sermos verdadeiramente católicos, porque o jansenismo combatia também esta devoção. Combatia também a devoção ao coração de Jesus, porque nós somos tão miseráveis que nem a misericórdia de Deus nós conseguimos alcançar. E São Luís é este propagador, ou o missionário apostólico, como é chamado, e anuncia as misericórdias do Senhor aos quatro ventos, comunicando a boa nova do Evangelho, o mandato do Senhor que nós escutamos no Evangelho. Vão e anunciem para todos os povos a minha palavra, a minha boa nova. E esta boa nova começa pelo perdão dos pecados. Quando eu me sinto perdoado, quando eu me sinto acolhido, eu começo um itinerário de santidade. Porque a santidade é a capacidade de olhar para os nossos pecados, renunciá-los e recomeçar. É a capacidade de poder fazer um caminho com o Senhor, não sustentados pela nossa própria força e pela nossa capacidade, pelo nosso psicologismo, mas pela força que vem do alto, que nos é dado pelos sacramentos. São Luís, que viveu pouco mais de 40 anos, soube bem viver a vida. Soube bem empregar a vida, porque ele entendeu que a sua vida não era sua. A sua vida era um dom de Deus para o mundo. Ele entendeu que os seus dons não eram seus. Ele não se apropriou daquilo que não era dele. Ele fez um bom uso no mundo com os dons de Deus, levando a salvação a todos aqueles que precisavam, no seu tempo com as suas inúmeras dificuldades. Ele, com coragem e com entusiasmo, ele pôde continuar o projeto do Senhor, que disse: eu vou, mas enviarei o Espírito para continuar comunicando a boa nova através de vocês. Homens frágeis, homens necessitados de perdão, homens que precisam da misericórdia para poder misericordiar. E para isso, eu vos deixo também a minha mãe. Ela que vai auxiliar, ela que é a auxiliadora dos cristãos ao longo da jornada. Nós escutamos isso na primeira leitura, quando os apóstolos, voltando do grande encanto da subida de Jesus aos céus, retornam para Jerusalém. Ele sai do Monte das Oliveiras. Vocês sabem, lembram o que significa o Monte das Oliveiras? Naquele dia em que eu falei dos montes, quem anotou sabe o que é, o que significa. Monte das Oliveiras significa o Monte da Oração. Os apóstolos saem do contexto da oração e voltam para Jerusalém, significando dizer que a nossa missão começa numa vida de oração. Sem a oração, nós não temos eficácia, porque nós dependemos totalmente do céu. Nós dependemos totalmente de Deus. Todo esforço meramente humano é inútil.
É só se recordar da pesca de Pedro com a comunidade. Passaram a madrugada pescando e nada conseguiram apanhar, porque faltava a voz do Senhor. Joguem para o outro lado. E ao som da voz de Jesus, eles puderam apanhar 153 peixes grandes. Porque a nossa vida só tem sucesso quando nós estamos em Deus. Mesmo que para o mundo seja um grande fracasso. Mesmo que sejamos uns fracassados como religiosos. Como homens e mulheres que dia e noite clamam o nome de Deus. Com que utilidade isso tem para a sociedade? Perguntam os mundanos. Que utilidade tem passar o dia de joelhos ou diante do Santíssimo? Perguntam os pagãos batizados. Que utilidade tem passar o dia com o rosário na mão? Perguntam aqueles que possuem ainda um espírito carnal. Nós vivemos em comunidade, como os apóstolos retornaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Jerusalém é sinônimo de igreja, de comunidade, de morte, de sacrifício, de doação, de cruz. Mas nós estamos com Maria Santíssima. Nós estamos consolados no templo por ela. Foi assim que os apóstolos fizeram. Voltando para Jerusalém, se encontraram com aquela mulher, entre outras, Maria, que estava lá. E perseveraram em oração. Nós vamos ver isso mais adiante na festa de Pentecostes. Mas depois que Jesus sobe aos céus, no 40º dia, Maria está perseverante em oração com os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém. Depois que Jesus sobe, Maria fica lá, do 41º dia até o 49º dia. Quando no 50º desce o Espírito. A primeira novena da história. Maria reza com os apóstolos a novena do Espírito Santo. Durante 9 dias, eles se preparam para no 10º receber o Espírito. Sem a força que vem do alto, sem a força do Espírito Santo, nós não somos capazes. E Deus nos faz capazes dele pelo seu Espírito. Porque abundantemente Ele derramou o seu amor em nossos corações. Falar do amor na Bíblia é falar do Espírito Santo. E falar do Espírito Santo é falar do amor. São as duas únicas definições de Deus no Novo Testamento. Quando Jesus diz a samaritana, Deus é Espírito, no capítulo 4. E quando João, na sua primeira carta, no capítulo 4, também diz, Deus é amor. Deus é Espírito, Deus é amor. O Espírito Santo é Deus e Deus é e o amor é o Espírito Santo. Então nós compreendemos que este amor foi derramado em nossos corações. E é pela força do amor que nós fazemos no mundo aquilo que fez São Luís. O ímpeto e a força gerada nele foi exatamente a força do Espírito que habitava em seu coração. Sem o amor a nossa vida se torna insossa. A nossa vida se torna amarga. A nossa vida se torna uma ruína. Porque o amor é o tempero, é o sal que nós saboreamos a vida nossa no mundo que não é nossa, mas que é de Deus. E que um dia nós devolveremos para Ele, como devolveu São Luís no dia de hoje. Dia que nós celebramos o seu nascimento para o céu, a sua vida completa, a sua plenitude. Ele recebeu no dia de hoje a coroa. Ele foi premiado no dia de hoje aquilo que ele ao longo da vida fez. Hoje nós vemos o resultado da vida de um homem dedicado, esforçado na vida de santidade, da pregação, da acolhida aos mais pobres, na defesa da fé católica, na assiduidade da oração. Quando passa 4 horas numa capela de um hospital rezando, sendo admirado pelos outros. Como pode este homem rezar tanto? A oração nos faz nós sermos de Deus. A oração nos leva e nos eleva em comunhão com o Altíssimo. A oração nos torna santificados, porque nós somos santificados não por nós mesmos, mas pela graça que desce do céu, pela força do Espírito que habita em nós e que se manifesta em nossos corações.
À semelhança de São Luís e de tantos outros santos, continuemos neste itinerário para o céu, neste processo de santidade, que passa pela fidelidade, que passa pela espiritualidade, que passa pela devoção, que passa pelo cuidado uns dos outros, que passa pelo respeito, que passa pela criação dos pais, quando os pais têm o cuidado de criar os filhos na fé. São Luís é o resultado também do esforço dos pais. Infelizmente, muitos estão jogando para a igreja e para a escola um cuidado que é próprio dos pais. A primeira grande responsabilidade, escola de santidade, começa em casa. O grande processo de entrada para o início do itinerário para o céu começa em casa. E é em casa que nós vamos percebendo que o céu vai se abrindo para nós, para caminharmos para ele definitivamente. Que Deus nos abençoe neste itinerário, que persistamos e perseveremos com Maria Santíssima, até um dia brilharmos no céu como luz que nunca mais se apagará, como fez e como está sendo agora para as nossas vidas São Luís Maria Grion de Montfort. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.